E aí pessoal, tudo bem? Nosso terceiro vídeo sobre áreas e perímetros. Eu sou o Fabrício e hoje nós vamos falar sobre triângulos. O que você sabe sobre triângulos? Porque até agora nós vimos o que? Nós vimos o quadrado, o retângulo, o trapézio, o losango, o paralelogramo e chegamos ao triângulo, que é basicamente uma figura de três lados. Não vamos entrar em questões de tipo de triângulos, propriedades dos triângulos. Não, nós vamos falar sobre área e perímetro, apesar que algumas coisas eu vou ter que supor que você já saiba. Tudo bem? Se você não souber alguns detalhes, deixa nos comentários. Se inscreve, né? Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa nos comentários que nós podemos nos aprofundar em outros vídeos, mas não nesse. Então, se a gente pensar em questão de perímetro e área, nós podemos pensar que o triângulo nada mais é do que a metade de um quadrilátero, tudo bem? Ou seja, de uma figura de quatro lados. Ou seja, se nós quisermos falar do perímetro, nós temos que somar os lados desse triângulo. Nesse caso, nós estamos tratando de um triângulo retângulo. Ou seja, como ele é um triângulo retângulo, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras para fazer o cálculo do ângulo do lado que não conhecemos. Porém, lembra, isso aí vai depender de caso a caso, de problema a problema, tudo bem? O importante é saber que o perímetro seria a soma desses contornos da nossa figura, que nesse caso é 3, que seria esse lado marcado com a letra H, 4, que seria esse lado marcado com a letra B, e 5, o A que nós acabamos de calcular. E a área? A área nada mais é do que a base vezes a altura, se nós estivéssemos falando do retângulo. Porém, como estamos falando metade dele, dividimos por 2. Nesse caso, seria 3 vezes 4, né, de acordo com as marcações que nós fizemos anteriormente, obtendo assim que a área desse triângulo seria 6. Porém, muita atenção nesse ponto. É base vezes altura. Não é você pegar qualquer dois lados do seu triângulo e fazer esse cálculo. No exemplo que nós demos, que é esse do meio aqui, a altura coincide com um dos lados, mas não necessariamente isso é verdade. Ou seja, nós podemos ter uma altura interna ao triângulo e nós podemos ter uma altura externa ao triângulo. Em ambos os casos, nós formamos triângulos retângulos que podem auxiliar na hora de calcular as medidas que nós não conhecemos. E se são triângulos retângulos, nessas figuras formadas, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras. Um exemplo disso é o triângulo equilátero. Você sabe me dizer quais são as propriedades do triângulo equilátero? Exato, a primeira é que todos os lados são iguais. Equi vem de igual, látero vem de lado. Outra coisa, a altura não é o lado. Ou seja, isso aqui é uma altura interna. Se nós pararmos para pensar, se todos os lados são iguais, os ângulos internos também são iguais. Isso significa que, como os ângulos precisam somados serem igual a 180, nós temos aqui que todos os ângulos desse triângulo diz que tá abrindo tudo o pacote. Acho que o Marcelo tá gravando. Hã? Tá gravando. Esqueci mesmo. Me desculpe. imagina, mãe, não tem problema não. Até me perdi aqui. Bom, e um desses casos é o triângulo equilátero. Quais são as propriedades que você conhece do triângulo equilátero? A primeira, que eu acho que é a mais simples dela, é a questão dele ter todos os lados iguais. A segunda é a altura não é externa ou equivalente a um dos lados, mas sim uma altura interna no triângulo. E por fim, nós sabemos que os ângulos internos do triângulo precisam ser iguais, já que todos os lados também são. Ou seja, sabendo que os ângulos internos de um triângulo somam 180 graus, nós vamos ver que no triângulo equilátero
todos esses ângulos valem 60 graus. E o que tem de tão interessante nesses fatos? É que, primeiro, o perímetro é muito fácil de calcular se você já souber a medida desses lados. Simplesmente é o valor 3 vezes o lado. A área que tem alguns detalhes que são importantes. Primeiro, base vezes altura. Quem que seria a base nesse nosso triângulo? Nós vemos que a base desse triângulo nada mais é do que um dos lados. Não tem problema nenhum. Porém, a altura, nós precisaríamos calcular se fosse nos dado o lado, né? Ou seja, nós podemos utilizar a ideia de que metade desse triângulo forma um triângulo retângulo. Ou seja, nós podemos utilizar relações trigonométricas para achar essa altura, né? Ou seja, por trigonometria, nós teríamos o quê? Nós utilizaríamos as relações trigonométricas. Lembrando, quem seria esse, em relação aos 60 graus, a altura seria o quem? O nosso cateto oposto. E o L seria a nossa hipotenusa. Ou seja, olha só que interessante. Nós teríamos o quê? Que o seno de 60 graus é o nosso cateto oposto sobre a hipotenusa. Porém, nesse caso específico, o seno de 60 graus seria o nosso cateto oposto, que é o H, dividido pelo L, que é a hipotenusa. Mas nós não queremos saber quem é o L, nós queremos saber quem é a hipotenusa. Ou seja, a nossa altura H seria o L vezes o seno de 60 graus. Porém, como vocês sabem, o seno de 60 graus é um ângulo notável. Ou seja, nós vemos que o seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a nossa altura nada mais é do que o L vezes raiz de 3 sobre 2. Mas, Fabrício, você falou que existem duas formas de fazer esse cálculo. Qual seria a outra? Exato, se nós pegarmos o teorema de Pitágoras, ou seja, pelo teorema de Pitágoras, o que nós temos nesse triângulo? Pelo teorema de Pitágoras, nós teríamos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem seria um cateto? Um dos catetos seria a altura. Quem seria o outro cateto? Nesse caso, metade do lado L. E a hipotenusa, L ao quadrado. Ou seja, L ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Como nós queremos descobrir quem é o H, esse L sobre 2 ao quadrado que está somando vai passar o quê? Subtraindo. Lembrando que fica L ao quadrado sobre 4. Fazendo o mínimo múltiplo comum, aqui é como se ele tivesse um 1, né? Nós teríamos o quê? 4 dividido por 1, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4, 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Ou seja, 3L ao quadrado sobre 4. Logo, a nossa altura H seria quem? 3L ao quadrado sobre 4. Porém, se a gente quiser descobrir só a altura H, nós passamos em forma de raiz. Já vou colocar 2 ao quadrado aqui, que é igual a 4. Ou seja, tudo que tiver ao quadrado nós podemos tirar da raiz.
ficaria a raiz de 3 sobre 2 vezes L. Ou seja, daria no mesmo, né? Tanto fazendo por trigonometria, quanto fazendo pelo teorema de Pitágoras. Ou seja, nós vemos que a altura vale L vezes seno de 60 graus, que é igual a L vezes raiz de 3 sobre 2. Substituindo a nossa altura aqui na fórmula, vamos ver. Então, a base, como nós vimos, vale o próprio L. Certo? E nós temos aqui 1 dividido por 2, que é da fórmula. Se inserirmos o H, que vale L vezes raiz de 3 sobre 2, nós obtemos a seguinte expressão. Né? L vezes L dá L ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Por que essa expressão ela é tão importante para nós? Simplesmente porque ela depende apenas do nosso lado L. Certo? Como ela depende apenas do lado L, se te fornecer o lado, você calcula a área. Tudo bem? E também, né, de certa forma, se ele te fornecer a altura, você também descobre todos os lados. Por exemplo, nesse caso específico, nós vemos que o L vale 5. Que basta você contar a quantidade de quadradinhos aqui. Com isso, nosso perímetro seria 3 vezes 5, que é igual a 15. E a nossa área seria 5 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Ou seja, esse raiz de 3 sobre 4, ele vale aproximadamente 0,433. Ele é um valor aproximado, pois ele é uma dízima. Tudo bem? Uma dízima não, ele é um número irracional. Né? 25 vezes 0,433 é aproximadamente 10,83. O que é outra propriedade interessante do triângulo equilátero? O que será que tem a ver com essas figuras? É que essas figuras são polígonos regulares e eles podem ser transformados em triângulos equiláteros. Ou seja, para calcular a área de um polígono regular, basta você dividir em triângulos equiláteros e ver que a área dessas figuras, por exemplo, se essa aqui tem lado L e essa aqui também tem lado L, vamos imaginar que elas têm a mesma quantidade, o mesmo tamanho de lado, nada mais é do que você fazer o quê? Ou seja, a área desse aqui seria 5 vezes a área do triângulo equilátero formado. E nesse outro caso aqui, nós teríamos que essa área é 6 vezes a área do triângulo equilátero formado, que daí basta você ir no exercício anterior. Tudo bem? Isso é um detalhe, né? Então poderia ter quantas figuras fossem que você conseguiria fazer essa relação. No próximo vídeo, nós vamos ver um pouquinho sobre círculo, circunferência e coroa circular. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima!